Paz do Senhor Jesus, trago neste momento uma palavra da parte do Senhor para fortalecer e edificar a nossa fé. A palavra se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos 8. A palavra diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? A palavra do Senhor, ela fala aqui sobre uma decisão que Daniel ele tomou, né? Daniel, ele morava em Jerusalém e lá no início, no primeiro capítulo, diz assim que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai até Jerusalém, sitia, né? E leva todos os utensílios do templo para Babilônia. Logo depois manda buscar jovens lá daquela região de Judá. Ele queria jovens sem defeito, queria jovens que fossem jovens de boa aparência, jovens que conhecessem toda a ciência, para que esses jovens eles fossem preparados para viver a serviço dele dentro do palácio. Então, Alpenaz, que era chefe dos eunucos, que trabalhava para o rei Nabucodonosor, ele é encarregado de fazer, né, essa tarefa. Ele vai até lá e na primeira leva está Daniel e mais 3 amigos de Daniel. Esses jovens, eles são tirados do seu lugar de origem, né? Não que eles quisessem ir, eles foram tirados, forçados a morar numa província totalmente corrompida, a Babilônia, né? E quando eles chegam lá, começaram a querer mudar a sua identidade. A primeira coisa que fizeram foi o quê? Foi mudar o nome deles, né? Daniel passou a se chamar Belsassar. Os seus amigos também tiveram o nome mudado. Mas o que me chama a atenção é o versículo 8, onde foi separado uma porção da comida do rei e também do vinho, para que esses jovens eles se adaptassem, se adequassem, né, ao sistema da Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor queria transformar esses jovens de Judá em babilônicos, né? A intenção dele era essa, né? Então, o nome foi mudado e uma porção da comida que o rei comia, eles também teriam que comer. Só que Daniel, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão que não iria se contaminar com aquela comida. Por quê? Porque a comida de Nabucodonosor era uma comida consagrada aos deuses da Babilônia, aos deuses da Babilônia. Né? E os judeus naquela época, eles eram muito seletivos com relação à alimentação. E Daniel sabia que aquela comida era consagrada. Aquela comida ela era contrária, né, à sua crença, à sua fé no Deus que ele servia. E Daniel, ele fala para Alpenaz, que era chefe dos eunucos, que não queria se alimentar dos manjares do rei, né? E aquele eunuco, ele teme, né? Ele teme. Era uma ordem dada pelo rei. Mas o Senhor, né? Quando Daniel tomou a decisão de não comer aquela comida, o Senhor já tinha dado graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, né? Então, o chefe dos eunucos, temendo, né, pela sua vida, mesmo assim, ele aceita a proposta de Daniel. Durante 10 dias, Daniel se alimentaria apenas de legumes e água. Após 10 dias, se ele e seus amigos não tivessem, igual os outros que estavam comendo da comida do rei, aí Daniel mudaria de opinião. Só que o Senhor já tinha trabalhado dentro dessa situação, por causa da fidelidade de Daniel a Deus, né? E após 10 dias, diz a palavra que quando eles se apresentaram, disse que Daniel e seus amigos estavam com aparência melhor, estavam fortes, do que aqueles que estavam se alimentando da mesma comida que o rei comia. Né? Veja como o Senhor trabalha. Quando nós
decidimos viver de acordo, né, com a sua palavra, não negando princípios. Foi o que aconteceu aqui com Daniel. Com Daniel. Então, Daniel, ele decidiu não viver no mesmo sistema da Babilônia. Daniel estava lá não porque ele quisesse estar, né? Mas ele estava lá, mas ele decidiu manter a sua essência, o seu caráter, né? O seu caráter. Ele decidiu não se contaminar com aquela comida, em obediência, em fidelidade ao Deus que ele servia, ao Deus de Israel. E a história diz, na Bíblia, que Daniel, durante 3 anos, né, que era o tempo determinado pelo rei para que se adaptasse àquele sistema da Babilônia, porque eles trabalhariam a serviço do rei dentro do palácio, eles se alimentariam, né, se alimentariam da comida do rei, mas pela decisão de Daniel, pela proposta que ele fez ao chefe dos eunucos, diante da graça do Senhor, ele recebeu essa benevolência e ele ficou se alimentando daquele que ele pôde escolher pela fidelidade que ele tinha a Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: não aceite as propostas de Satanás. Não aceite. Não aceite, porque você serve ao Deus que vela para cumprir a sua palavra, ao Deus que ele não vai te desamparar, né? Daniel estava dentro da Babilônia, era um sistema, né? Uma potência muito grande naquela época, sobre ordens do rei Nabucodonosor, né? Mas ele era um rei pagão, ele servia a deuses que não eram o mesmo Deus de Daniel. E mesmo Daniel sendo submetido à Babilônia, ele não deixou que o sistema da Babilônia entrasse dentro do coração dele. E o Senhor derramou graça sobre a vida de Daniel, sobre a vida de Daniel. Então, tudo aquilo que o mundo tem oferecido hoje, né, parece bom, mas é uma coisa que desagrada ao Senhor. Os pratos do adversário parece bom no momento, mas aquilo que parece bom diante do Senhor não é bom. Então não se contamine com os manjares do rei, não se contamine com o vinho do rei, porque o Senhor, ele vai te sustentar, mesmo você, né, rejeitando aquilo que não agrada ao Senhor, para fazer a vontade dele, para fazer a vontade dele. Muitas vezes nós estamos em meio à nossa família, a nossa própria família, e tem pessoas que são descrentes ainda, tem pessoas que não estão em Cristo, né? E no meio daquela conversa, eles tentam te distrair, né? Eles tentam te distrair, né? Você tá lá naquela festa de aniversário, diz, olha, toma, é só um pouquinho de vinho. É só um pouquinho de vinho. Não é pecado não, Deus perdoa. Irmãos, não existe pecado grande nem pequeno diante de Deus. Existe pecado mesmo, né? É o pecado que nos afasta do Senhor. Então, se você serve o Senhor e você tem convicção que para viver uma vida de santidade diante dele, você tem que renunciar o mundo, a sua vontade, né? Faça isso. Não desagrada o Senhor para agradar o mundo, porque viver com Deus é ser inimigo do mundo, é ser inimigo daquilo que o mundo tem oferecido. Não se importe se a sua família vai lhe rejeitar. Não se importe. Melhor ser rejeitado por eles e ser abraçado pelo Senhor. Ser abraçado pelo Senhor. Porque ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Veja que Daniel aqui, Daniel não aceitou a alimentação que veio para que ele comesse. Os manjares do rei, da mesma comida do rei.
E o Senhor deu graça a Daniel diante daquele chefe dos eunucos, para que ele aceitasse, né, a proposta de Daniel. E foi aceita, porque o Senhor faz assim. Então, não aceite as propostas de Satanás. Não, não aceite. Viva uma vida de santidade diante do Senhor. Porque quando nós passamos a servir a Deus, a nossa vida é de renúncia. É guerrear todos os dias contra o mundo, contra o pecado, contra o pecado, contra o pecado. Se você vê, né, vê o que o mundo tem oferecido aí de tudo. Nós precisamos estar no mundo. Nós só não podemos fazer o que as outras pessoas têm feito, o que os ímpios fazem. Muitas vezes eles fazem porque ainda não têm conhecimento, né? Acha que tá tudo certo, acha que a vida é somente essa que nós estamos vivendo aqui. Mas nós sabemos que não. Essa que nós estamos vivendo, ela é passageira. O nosso corpo vai morrer, né? O nosso corpo, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. Então cuide da sua espiritualidade. Cuide da sua espiritualidade. Não viva aqui neste mundo como se a vida de fato fosse só aqui, porque não é. Não é. Após essa daqui, tem a eterna. Tem a eterna. Tem a eterna. Ai daqueles que deixarem para o último momento e quando o Senhor vier, eles não estiverem nos caminhos do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, como diz a palavra, né? Então, você não deve ir na conversa do outro, daquele que diz: olha, Deus é misericordioso, toma só um gole de cerveja, experimenta, é só um pouquinho, ele vai te perdoar. Não vá nessa não, irmão, não vá nessa não, porque o pecado ele traz consequências e muitas vezes terríveis. Se nós olharmos a história de Davi, um rei segundo o coração de Deus, Davi olha para Betseba, a esposa de seu amigo Urias. E Davi peca. Davi adultera, né? E o Senhor envia lá o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi. Davi se arrepende, o Senhor o perdoa. Mas o que foi que foi dito para ele, né? Que da casa dele a espada ela não se apartaria, né? Porque Davi, quando pecou, ele se arrependeu, o Senhor o perdoou, mas as consequências viriam sobre a família dele. E se nós lermos, né, sobre a história da família de Davi, nós vamos ver, né, as consequências do erro que ele cometeu, do erro que ele cometeu. O Senhor perdoa, mas nós vamos ter que sofrer as consequências daquilo que nós fizemos de errado pela nossa desobediência. Pela nossa desobediência. Então, assim, se você, né, serve ao Senhor verdadeiramente, você vai viver de acordo com a sua palavra. Não é fácil, não, não. Viver uma vida com Cristo é batalhar, é guerrear, é uma vida de renúncia. Não é que nós queremos ser santo melhor do que ninguém, não, ninguém é. Ninguém é perfeito. Mas nós buscamos é fazer a vontade do Senhor a todo tempo. Todo tempo. Então, não se deixe levar pelaquilo que o outro está dizendo. Daniel estava num ambiente totalmente corrompido. Totalmente corrompido. Mas o ambiente que Daniel estava não mudou Daniel. Aquele sistema ali da Babilônia não entrou dentro de Daniel, porque Daniel tinha princípio, Daniel tinha essência. Então não deixe que a sua identidade em Cristo seja mudada
pelos prazeres deste mundo. Porque tudo aqui vai passar. A palavra do Senhor diz que tudo aqui vai passar. Vai passar. Estamos vivendo aqui apenas um momento. Não sabemos o dia e nem a hora. Até quando nós vamos estar aqui? Nós temos que pensar que há uma vida após a morte. Uma vida após a morte. E o que nós fizemos aqui, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Diante do Senhor. Não viva como se não existisse, né? Uma outra vida. Porque é assim, a vida eterna. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Né? Muitos vivem de qualquer maneira. De qualquer maneira. Por isso que a palavra diz que poucos são os que vão se salvar. Porque as pessoas, elas não têm mais buscado a Deus, né? Elas têm vivido mais para o mundo. Para o mundo. Estão vivendo de qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas ai daquele que não se arrepender, chegar no dia da sua morte e ainda estiver no pecado. Ainda estiver no pecado. Então seja como Daniel. Não se corrompa. Não ceda aos prazeres deste mundo. Não ceda aos prazeres da carne. Né? Não ceda. Ainda que você venha a ser rejeitado. É isso que acontece quando nós passamos a servir ao Senhor. Nós temos que deixar de sentar em mesas que outrora nós sentávamos, né? Nós temos que deixar muitas amizades que muitas vezes enviava, né? Deixava a gente, né? Mais próximo da perdição. Tem amizades que são assim. Então, muitas vezes o Senhor precisa, né? Nos tirar de lugares que nós não queremos sair, para não deixar amizades, até mesmo a família. Mas veja Abraão, né? Deus disse: sai da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? E Abraão, ele saiu errante, ele não sabia para onde ia, ele peregrinou em várias terras, mas ele tinha uma promessa. E a promessa que Deus fez a Abraão, ele cumpriu. Assim é na nossa vida. Nós somos um povo escolhido, um povo separado para viver um propósito diante do Senhor. Daniel também. Daniel era um jovem separado desde cedo, né, para viver um grande propósito. Aqueles que são separados pelo Senhor, eles têm que viver de maneira diferente. De maneira diferente. Não tem que viver uma vida igual os que vivem no mundo vivem. Não. O nosso Deus, ele é santo. E nós temos que procurar a todo tempo, né, renunciar a tudo que o mundo tem oferecido. Porque tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. Todos os dias na vida de um cristão é uma guerra muito grande. É uma guerra muito grande. Porque nós temos que lutar contra o pecado, né? Contra o pecado. Mas vale a pena servir ao Senhor, como Daniel fez. Daniel fez. Daniel, ele tinha compromisso com Deus. Daniel era um homem que dentro dele tinha caráter, o caráter de Cristo, né? Daniel, ele sabia que o Senhor, ele não desampara aqueles que fazem a sua vontade. Fazem a sua vontade. Daniel viveu dentro da Babilônia durante 70 anos. Foi durante o cativeiro da Babilônia. Mas, se nós lermos o texto sagrado, onde fala sobre essa trajetória, nós vemos o quanto Daniel ele foi honrado pelo Senhor, né? Daniel foi honrado pelo Senhor porque
quando nós obedecemos, quando nós somos fiéis à vontade do Senhor, o Senhor, ele nos honra, mesmo dentro de um ambiente corrompido, porque não é o ambiente, é o que está dentro de nós. Não é o ambiente, é o que você carrega dentro de você. Se você tem princípios, se você tem essência, se você tem o caráter de Cristo, você não vai deixar se corromper dentro de um ambiente como a Babilônia, né? Você não vai deixar, né, o adversário ele te manipular, porque sabe, ele não vem, né, da maneira que nós imaginamos. Nós imaginamos que ele é algo feio, né? Mas ele não vem. Ele traz os melhores pratos, ele traz a melhor roupa, ele traz o melhor vinho, né? A palavra diz que ele se disfarça de anjo de luz, que é para enganar. Então você tem que estar preparado para não cair nas ciladas dele, para não cair nas ciladas dele, né? Então tome cuidado para não viver da maneira que o mundo tem oferecido. São tantas propostas, né, que parecem boas, mas diante do Senhor não são, não são. Tome cuidado para não fazer a vontade do outro para nos desagradar, porque viver para Deus é desagradar o mundo. Você tem que falar sim quando for sim e não quando for não. Não importa se você vai perder aquela amizade. Não importa se aquele seu familiar que você gosta tanto vai se afastar de você. Não. Não importa. O que importa é a sua vida diante do Senhor. É a sua vida diante do Senhor. Então, seja uma pessoa que não nega os seus princípios, como Daniel. Como Daniel. Seja da geração de Daniel. Seja fiel ao Deus que você serve. Porque Deus, ele é fiel a nós. Nós é que, por muitas vezes, deixamos, né, o nosso Deus. Porque todo tempo nós somos pessoas, né, voltadas para o pecado, né? Mas nós temos que lembrar que viver uma vida com Cristo tem que ser uma vida de renúncia, de renúncia, de renúncia. Você tem que renunciar todo o tempo aos seus desejos, à vontade da sua carne, não fazer a vontade do seu amigo, não. Você tem que fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.